Boa noite. Boa noite. Iniciando os seus trabalhos de sábado à noite, fazendo nossa abertura, pedindo a permissão do monitor da casa e de sua saúde, para que ele faça a limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, que é necessária que jogue para nossas casas, e assim, em nome de Jesus Cristo, da caridade, vamos iniciar a atividade de sábado à noite. Nosso irmão Jaime vai passar a explanação e aí agradeço a professora. Vamos estar lendo um pequeno trechinho aqui do Evangelho, no capítulo 26, de graça recebeste, de graça dai. Esse capítulo vai ter a ver com o que nós vamos ver hoje à noite. O item 6 diz assim: Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, não, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-las. Tá? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, né? E a pergunta é: mediunidade, todos somos médiuns? E a resposta é sim. São raros os que não têm mediunidade. Tá? São raras as pessoas. É tão raro a pessoa não ter mediunidade, assim como nós temos aqui entre nós um espírito angelical, que também é raro. Então é mais ou menos essa comparação. Tá? Um espírito crístico com um espírito angelical, que é muito difícil, porque já estão muito evoluídos. E também é raro alguém não ter uma mediunidade. Mas por que a gente não vê essa mediunidade? Né? Não enxerga, alguns enxergam, muitos têm contatos, e muita gente, a maioria, poderia dizer que não tem a mediunidade, não vê a mediunidade, não sente. Os apóstolos de Jesus, o Jesus pegou os apóstolos para aqueles que teriam mediunidade no futuro. No momento eles não conheciam nada, eles eram ignorantes espiritualmente, né? E Jesus via eles lá no futuro que eles iam ter o dom de ver, o dom de curar. Cada um dos apóstolos teve um significado quando Jesus foi escolhendo. Porque Jesus escolheu o pescador, escolheu o cobrador de impostos. Todos eles, ele via lá que teria uma espiritualidade, uma divindade no futuro que poderia divulgar a doutrina, né? Então ele escolheu. Então os próprios apóstolos tinham mediunidade, e naquele momento eles também não sabiam que tinham mediunidade, tanto que eles foram acompanhando Jesus e diziam: mas mestre, né? Como é que cura? Como ele disseram: pouca fé, né? Você tem pouca fé, que vocês não estão acreditando, mas vocês também podem fazer como eu faço, né? Todos somos filhos de Deus. Então Jesus escolheu os apóstolos e falou para eles que eles eram para ser escolhidos, que eles estavam no caminho, porque eles teriam um futuro de idade, e eles depois descobriram, né, com os seus próprios passos, né? Então, o que Jesus falava de não vender a fé os templos, né, que o pessoal vendia, né, brava, né, de Deus ia pagar, Deus ia dar o perdão, Deus ia não, e eles cobravam por isso, né, até hoje, né, temos várias igrejas aí que cobram para a pessoa ficar boa, a pessoa ficar curada, né? E não é isso que Jesus pregava, e não era isso que Jesus dizia. E tudo que receberes de graça, né? Dar de graça o que recebeste, tudo que tu receber de graça tem que dar de graça. A mediunidade, ela é uma coisa de Deus, ela não é uma coisa minha, ela não posso fazer uma profissão, ela não é uma coisa que eu vou estudar e vou adquirir, né? Eu sou contador, eu fui lá, estudei, isso é meu. Mas a mediunidade não, a mediunidade vem de Deus. A mediunidade, mas por que Deus dá para um? Não, Deus dá para todos. O que acontece é que nós estamos em estágios diferentes. Nós estamos em estágios que a gente não consegue ainda perceber, a maioria de nós. Muitos já estão um pouco mais evoluídos, um pouquinho. Então nós temos espíritos que estão no prezinho, nós temos espíritos que estão na primeira série, tem espíritos que estão no ensino médio, né? E temos já PhDs, né, que estão lá em cima, né? Então esses com certeza estão mais evoluídos, eles conseguem ter mais a intensidade de poder ver a mediunidade, né? Mas nós todos vamos chegar lá, nós todos vamos desenvolver. Nós todos temos, às vezes a gente tem que parar um pouquinho e sentir. A sensibilidade é muito importante, tá? Quando a gente consegue, né, entrar no mundo espiritual, a gente consegue perceber coisas diferentes, a gente consegue ficar menos materialista, a gente consegue ser mais espiritualizado, e isso é importante, tá?
também tem a ver com o lado moral, tá? O lado moral, é importante a gente ter a moral evoluída, né, moralmente, para poder, tanto que Allan Kardec traz toda a doutrina, todos os seus livros em cima da moral. Ele pega e extrai, né, do Evangelho somente a parte moral. Por quê? Porque é a mais importante para, nesse momento, da nossa evolução. Né? Então, nós temos que ter a parte moral. Hoje nós temos tecnologia, nós temos avançado, nós temos tanta coisa que nós estamos conseguindo, mas a parte moral está ficando para trás. A parte moral não está conseguindo evoluir como está sendo evoluído no mundo. E daí a gente vê todas essas coisas acontecendo. Mas por que acontece isso no mundo agora? Né? Porque nós não estamos conseguindo seguir moralmente, né, a evolução moral. Então, nós temos que ter uma concepção melhor. E a parte da mediunidade, ela ajuda. Né? Por que ela ajuda? Porque quando a gente tem a percepção, quando a gente tem a percepção do mundo espiritual, quando a gente começa a ter fé, né, e ver e acreditar, né, a gente consegue então evoluir melhor, a gente consegue então sentir melhor, porque nós somos ainda de ter, de tocar, de ver, nós somos materialistas. E essa parte aí que a gente tem que tentar passar, né, começar a ver só a parte espiritual, que a mediunidade é somente espiritual, ela não tem nada de matéria, né? Ela tem só a parte do mundo espiritual. Então, não é um trabalho individual, assim, Deus dá luz para todos. Então não é eu consigo, o outro não, todos não quer o mais pobre, o mais rico, a pessoa que não tem tanta moral também tem mediunidade, sabe? Só que daí ela tem que fazer o seu trabalho, a sua parte, né? Ninguém é herdado de Deus, ninguém fica fora disso. E a mediunidade não é um privilégio. Quem tem mediunidade é diferenciado. Não é um privilegiado. Né? Bem pelo contrário, quem tem a mediunidade avançada, quem já consegue ver, ouvir, né, sentir, ter a mediunidade pura, depois nós vamos falar de cada uma delas, essas pessoas têm mais responsabilidade, inclusive. Né? Aquela pessoa que tem mediunidade e ainda não conseguiu desenvolver, ela fica, inclusive, mais travada, inclusive, tem até problemas às vezes físicos, né? Tem pessoas que têm mediunidade e teria que estar dando palestra, por exemplo, não consegue, fica com problemas de garganta, tem sempre problemas de fala, porque a missão dela, né, é uma missão, mediunidade, está ali, e ela não consegue ver, não consegue evoluir, e ela começa a se atrasar na sua parte material, sua parte dá um reflexo no físico, porque às vezes ela não está trabalhando a sua mediunidade, ela tem um dom, vem apurada a mediunidade, mas ela não vê, não tem, né? Então a mediunidade como missão, as condições de bons espíritos comunicam com a gente, né? Então, por isso que é importante, né, a pessoa não ser egoísta, não ser vaidosa, não ser orgulhosa, porque essas coisas atrasam, elas ficam bloqueando, né? Até a alimentação, né? A pessoa que tem a gula, né? Ela tem barreiras, porque o mundo espiritual é muito difícil de se comunicar conosco. Eles falavam, né? O Emmanuel disse que ia se afastar de Chico e ia encarnar, daí ele disse assim, daí você vai ver como é difícil o mundo espiritual se comunicar com vocês aqui na Terra. A gente tenta se comunicar, eles estão toda hora tentando dar aviso, tentando nos intuir, mas nós não estamos naquela vibe, naquele sentimento. Então o que acontece? A gente se distancia, a gente não consegue ver, intuir, ouvir, né? E o mundo espiritual está nesse momento, falando conosco, dizendo para nós o que tem que fazer, só que nós não estamos preparados para escutar. E nós não estamos com tanta coisa, nossa mente está, às vezes nem está aqui, está pensando em outras coisas, está pensando e a gente não consegue se concentrar, não consegue meditar, não consegue, então, olhar a parte de espiritual. E essa parte que é importante para a mediunidade, tá? E ela é uma coisa especial, a mediunidade, ela é uma coisa, poderia dizer assim, santa, sabe? Ela deve ser praticada religiosamente. Ela não pode ser vendida, ela não pode ser usada para comércio, ela não pode ser usada, porque ela é um dom de Deus, ela é uma coisa dada, doada, né? Então não pode ser comercializada, né? Por isso que eu, no início eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, na partezinha que Jesus dizia que no templo não era para ser vendido, porque ali estava a parte espiritual. Boa noite. Sempre explico. Os seus clientes aqui são de admissão, posso deixar eles aqui com vocês? Eles querem participar? Claro. Sim, então, obrigado.
toda pessoa que sente em grau qualquer a influência dos espíritos, ele é um médium, né? O que é um médium, né? O médium intermedia o mundo material com o mundo espiritual. Isso é o médium, né? E todos nós temos mediunidade, só que às vezes não estão aflorados. Então, o médium intermedia, e essa intermediação, né, do mundo espiritual com o mundo material, que é a parte que a gente estuda e a gente tenta entender, e muitas pessoas, até a Maria de Luz sempre fala, que ela admira aquele que às vezes está 30, 40 anos na doutrina e não vê nada, né? E está ali, com fé, acreditando, né? Ele luta, ele lê, estuda, ele acredita. E tem pessoas que já entram na doutrina espírita já com acessibilidade, já vendo, já intuindo, já fazendo trabalhos, né? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, certo? E ela é uma faculdade inerente ao homem. Por consequência, não é um privilégio exclusivo, não é assim? O meu privilégio. Boa noite. E a mediunidade ela não se manifesta em todos do mesmo modo. Os médios têm uma aptidão para tal a tal. Tá? Ele não é igual a minha mediunidade, a dela, do outro. Cada um tem sua mediunidade aflorada de um jeito diferente. Então, por isso que cada um tem seus sentidos, né? Daí nós vamos entrar aqui nos tipos de médium, né? Tem os médios de efeito físico, tá? São os mais especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos, tá? Divide-se em médios facultativos, são aqueles que têm consciência e o poder de que estão fazendo, e os fenômenos espíritos por sua vontade são raros, tá? Aqueles que são raros, esses que veem isso. E os involuntários, ou naturais, são aqueles cuja influência se exerce sobre o seu desconhecido, não tem nenhuma consciência do seu poder. Então esse é um tipo de mediunidade de efeitos físicos, tá? É um primeiro tipo de mediunidade. Depois tem os médios sensitivos ou impressionáveis. Assim designam as pessoas suscetíveis a sentir a presença do espírito uma vaga impressão. Aqueles que têm intuição, intuem, né, que tem ali que tem um momento, um momento de energia ali que consegue intuir que o médium pode ter a presença dos espíritos ali. Os médios audientes, eles ouvem a voz dos espíritos, às vezes é uma voz íntima que faz ouvir no foro interior. Tá? Então esses são ouvidos, escutam os espíritos. Tá? Tem os médios falantes, eles não ouvem os espíritos, agem no órgão da palavra, assim como atuam sobre a mão os médios escreventes. Então, o médio falante, o espírito utiliza a fala dele para poder passar a mensagem, né? Então, a fala, através dos nossos órgãos falantes, que eles vão passar a palavra e vão falar as coisas que têm que ser faladas, tá? Então a gente tem que ter sintonia para poder perceber essas mensagens e essas falas. Tá? Eles não tomam o nosso corpo. Tá? Hoje, no início a chave se incorporava. Né? Hoje os espíritos não precisam mais se incorporar. Tá? Hoje a gente não faz questão, a gente já estuda isso, que hoje os espíritos eles ficam ao nosso lado, eles não entram mais em incorporação, eles usam o meu corpo para falar, eles podem digitar, eles podem pegar a minha mão e escrever, psicografar, mas em cima da minha mão, eles botam a mão deles, eles não entram no meu corpo, então eu fico sem saber, inconsciente, não. Eles ficam utilizando os nossos órgãos, tá? com a nossa energia, para poder passar suas mensagens e seus contatos precisos. Os médios videntes são dotados de faculdades a ver espíritos, alguns gozam de ver o estado normal, outros no estado sonâmbulico, oposto ou próximo ao sonambulismo. Então, os videntes tu pode ver, né, sem estar consciente, sem acordado, mas a maioria vê através dos sonhos, do sonambulismo, tá? Daí quando eu digo, eu sonhei com tal coisa, né? As pessoas geralmente falam, né, eu sonhei com tal coisa. Isso aí é mediunidade, a pessoa veio de noite lá, fez o trabalho, porque geralmente quando tu está dormindo, você desliga, o espírito desliga um pouco do corpo e ele consegue ir e pegar as mensagens. Muitos dos sonhos é importante a gente interpretar, a gente ver,
porque através dos sonhos eles passam muitas mensagens positivas, muitas mensagens que nós temos que saber, né? Às vezes a gente não consegue interpretar, às vezes a gente não consegue lembrar, né? Mas quando é para ser, a gente consegue ver e lembrar do sonho total e às vezes avisos, né? Coisas que às vezes não muito boas, né? De falecimento, eles avisam coisas boas que vai acontecer, né? Então a própria Maria recebeu através dos anjos, recebeu o sinal que seria a mãe de Jesus, né? Então, através do sono, do sonambulismo, a gente pode também receber mensagens. São esses médios chamados de videntes. E os médios curadores, o dom de curar pelo simples toque, tá? Tem os médios que podem curar, né? Jesus fazia muitas as curas, né? Porque ele é um médium potente, mais potente que nós conhecemos, né? E para terminar, tipos de médium, nós temos os médios pneumatógrafos. Os aptos são pequena escrita direta, que não é dado aos médios escreventes. São raros, como não ter mediunidade. Eles são muito raros, porque ele mesmo escreve por conta da intuição. Então, eles são difíceis de ter, de conhecermos, né? E tem os médios escreventes, os psicógrafos, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, é a mais cômoda e mais completa para ela, que deve estender todos os esforços, porque ela permite estabelecer o convívio com os espíritos em relações continuadas e regulares, tá? Como existe entre nós encarnados, tá? Então a mais comum é a escrevente, essa que psicografa, né? Porque daí a pessoa escreve, ela passa a mensagem, ela deixa anotado ali, às vezes dá para, inclusive com a letra da pessoa que mandou, que veio dar a mensagem, né? Aparecida, às vezes um parente, algum comunica, então a gente dá a própria letra, a letra é igual, ou dados que a gente nem desconhece, a pessoa passa, só aquela pessoa conhecia. Então essa é uma qualidade que a gente diz assim, mas por que a gente fala tanto do Chico Xavier, né, no Espiritismo? Porque o Chico Xavier tinha todas essas mediunidades. Todas elas ele tinha, tá? Então, uma vez ele foi logo no início da sua mediunidade, né, que ele descobriu, ele curou 2 pessoas em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel disse, não, a tua missão na Terra não é curar. Tu é um médico, tu é tão potente que tu pode até curar, mas a tua missão é escrever, né, escreveu 500 livros, essa é a missão, é a psicografia, a missão dele, tá? Então, quando ele se afastou da missão, Emmanuel chamou ele e disse, não, para de cuidar, está gastando fluido no lugar onde não deve gastar. A tua missão aqui é escrever. Tu tem que escrever os livros, tu tem que decodificar para nós o que o Kardec já fez. Explicar mais detalhadamente tudo que o Kardec trouxe, porque ainda nós não estamos entendendo. Tá? E o Chico trouxe as obras que minucia cada coisa para nós hoje, né? Temos as obras do André Luiz, tem o Humberto Campos, daí o Chico trouxe diversos autores e diversas ramos, né? E depois também teve fases que ele ajudou muito as mães, né? Muitas mães ficavam desesperadas porque perderam seus filhos, então ele consolava através de psicografia para as mães que iam a Uberaba, que ele fazia todos aqueles trabalhos. Então ele ajudava muito a consolação e as pessoas a entender, né, que a morte não existia e se consolar mesmo, porque quando perde um filho realmente é difícil. Então o Chico fazia esse trabalho de consolação, né? E também dava para outras pessoas, né, que estavam desesperadas com a morte de um ente querido e tal. Ele trazia as mensagens e dizia por que aquilo estava acontecendo, né? Mostrava ação e reação, causa e efeito, mostrava tudo para as pessoas que estava acontecendo, que nada era por acaso, que tudo tinha que passar. Tá? Para nós terminarmos aqui, o objetivo dessa conversa aqui é para a gente sempre trazer um detalhe, assim, ó, o Livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele traz tudo isso aqui detalhadamente, cada um desses tipos de médium, mediunidade, pode ler, é interessantíssimo, ele traz explicadinho cada uma das mediunidades que cada um pode fazer, como se preparar para adquirir essas mediunidades, né, com pensamentos positivos, com tudo que a gente vai se comportando moralmente, né, querendo o bem, se colocando do lado do bem, né, querendo amor, caridade, né, muita paz. Então a gente consegue
cada vez mais se aproximar desses espíritos bondosos que querem trazer a mensagem para nós. Todos eles querem trazer, todos eles querem nos incluir o bem, tá? Só que a gente ainda não está preparado para receber, nós temos que nos preparar. Nós temos que estudar, nós temos que entrar na doutrina, nós temos que conversar, nós temos que assistir palestras, nós temos que fazer muitas coisas, né? E também prepararmos, né, para poder aprender. Tá? E o capítulo também que eu tinha lido primeiro, o capítulo dai de graça que recebeste, né? É o capítulo 26, tem mediunidade gratuita, também é interessante de ler, tá? Tem item 7, 8, 9 e 10. São 4 itens. Se eu ler aqui vai ficar cansativo, cada um pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo, ler, dar uma lida lá, importantíssima, né? Que é importante a gente saber por que não se cobra, por causa que é uma coisa de Deus, é uma coisa que nós estamos recebendo de graça, então não podemos. E o objetivo dessa exposição aqui hoje à noite é ficar 3 coisinhas, tá? E vocês, 3 coisinhas que gravaram, a gente não grava a palestra a exposição, mas tem 3 coisinhas que a gente pode levar. Para que serve? O objetivo da mediunidade, os seres, os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, tá? Isso que nós temos que ter. A mediunidade serve para nós sermos os intérpretes dos espíritos, mostrarmos o caminho do bem. Então, cada vez que nós tivermos contato com o mundo espiritual, com a mediunidade, ele vai estar nos mostrando o caminho do bem, né? Que é onde nós temos que ir. E conduzir-nos à fé, tá? Para a gente ter mais fé, a gente sabendo o lado mediúnico, a gente vai ter mais fé, e a fé é importante para a gente poder seguir, porque ninguém vai acabar com as nossas dores, ninguém vai acabar com os nossos problemas, né? Aqui não tem o seu mais grave, alguém no centro espírita, tem um problema de relacionamento, um problema econômico, meus problemas todos vão continuar, só que tu vai estar mais fortalecido para enfrentar os problemas. É isso que a gente prega aqui, que a gente avisa. As pessoas acham que a gente vai dar a solução e eu vou resolver o problema de A, B ou C. Não, ninguém resolve o problema de ninguém, nós mesmos vamos ter que resolver o nosso problema. Só que aqui a gente consegue força para entender, né, por que nós estamos nessa caminhada, por que tem pessoas que estão na família que a gente não consegue resolver, por que tem pessoas na comunidade, no trabalho, né, e em vários lugares que a gente tem que começar a aprender a perdoar, né, a se perdoar, para poder então enfrentar. E a mediunidade é importante, quando a gente consegue a mediunidade, a gente consegue também caminhar para frente esse progresso que a gente precisa. Tá bom? Então seria essa exposição hoje à noite. Depois vamos fazer então a vibração dos lados. Nós vamos agora para as áreas, que você se concentre em positivo, para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Se vocês vão sair dessa. Nesse momento nós vamos nos concentrar, vamos pedir para cada um dos nossos guias, nosso mentor, que esteja conosco, que a gente possa, de pensamento, pedir para a equipe de Eurípides Bassanufo, então, que faça a limpeza desse ambiente, possa energias positivas em todos nós e nos nossos pensamentos, que a gente possa iluminar aquilo que nós estamos pensando, nossos lares. Pode ser um lar distante, pode ser um lar de um filho, de um neto, de um vizinho, onde está precisando do nosso próprio lar, os nossos próximos cômodos, nossas casas, para fazer a limpeza. Se lá tivermos plantas, tivermos animaizinhos, também estão recebendo essa energia. O mundo espiritual trabalha numa velocidade que a gente não conhece, que a gente pode fazer o pensamento que estarão trabalhando lá. Também nesse momento hoje, vamos fazer uma mentalização, um pedido para o mundo espiritual através de nós, ir lá, atravessar o mundo, ir lá na fronteira da Síria com a Turquia, onde aconteceu os terremotos, onde as pessoas estão sofrendo, as pessoas não estão precisando de uma energia positiva no momento de desespero, no momento de dor. Mais de 25 mil mortos, para aquelas pessoas que vão ficar órfãos de pai, de mãe, crianças órfãos, morreu pai e mãe, também vão precisar de energia, vão precisar de muita compaixão nossa, e que o mundo espiritual, então, hoje, através de nós, possa estar lá em cada uma daquelas pessoas que estão sofrendo, em cada uma daquelas pessoas que perderam seus bens materiais, mas também
vidas que eram importantes para eles nesse momento de dor. E assim seja. Assim seja.